Quando você assistir a algumas dessas filmagens insanas, vai ficar totalmente confuso. É sério. Depois de ver essas cenas, talvez você comece a acreditar de verdade que está vivendo dentro da Matrix. Estes são 20 bugs na Matrix capturados por câmeras. Número 20. O chão da floresta que respira. Esse vídeo incrível já circula por aí há um tempo, e não é de se admirar que tenha deixado tanta gente intrigada. As imagens mostram uma floresta que parece estar inspirando e expirando, como se tivesse um par de pulmões. É algo perturbador e, ao mesmo tempo, belíssimo. Mas será que a floresta está realmente respirando? Bom, não. Desculpa acabar com a magia, mas você já desconfiava disso, né? Esse vídeo foi gravado em uma floresta densa no coração do Quebec. Nele, vemos o solo subindo e descendo, como se estivesse respirando. Mas, segundo cientistas que analisaram o fenômeno, a explicação é bem mais simples. Observe o fundo da imagem. Dá para ver claramente que há um vento muito forte soprando pela área, e é isso que está causando o movimento do chão. Quando o solo está solto o suficiente e o vento é intenso, as árvores começam a balançar de um lado para o outro, puxando as raízes, o que movimenta a terra ao redor. Quando isso acontece de forma coordenada, o efeito visual realmente dá a impressão de que o chão está respirando. Desculpe estragar o encanto, mas que continua parecendo sensacional. Isso continua. Número 19. Momentos assustadores capturados no espelho. Tudo bem usar um pouco de edição de vídeo para dar uns sustos, especialmente em festas como o Halloween. Mas até onde vai o limite quando o assunto é envolver seu próprio bebê em truques para bombar na internet? Esse pai claramente não teve problema nenhum com isso. Ele colocou o filho como estrela de um vídeo editado, e os comentários sobre o bebê possuído parecem ter sido só parte da diversão. Bom, cada um com seus gostos, né? Mas ver seu filho com uma aparência maligna definitivamente não é algo que todos iriam achar legal. No vídeo, o bebê aparece super fofo sorrindo para o espelho, até que ele se vira. Só que o reflexo não vira junto. O reflexo continua olhando diretamente para a câmera com os olhos ficando completamente negros. Leva alguns segundos até que o espelho finalmente sincronize com o bebê real. E essa fração de tempo, por menor que seja, é de arrepiar. Pelo menos para algumas pessoas. Os comentários no vídeo mostram o quanto as pessoas podem ser medrosas, mesmo quando sabem que é tudo truque de edição feito por um cara que quis enganar geral. Número 18. Danielle Radcliffe tem muitas sósias. A internet é um lugar maravilhoso. Ela nos deu momentos clássicos como Charlie Bit My Finger e mais vídeos de gatos do que conseguimos assistir numa vida inteira. Mas a nova febre de encontrar sósias do Danielle Radcliffe parece ser o verdadeiro motivo para ela ter sido inventada. Vasculhando fotos de pessoas de outras épocas, internautas começaram a encontrar figuras que parecem saídas diretamente de Hogwarts. Mas o mais curioso, todas essas versões antigas de Radcliffe são mulheres. Sim, por algum motivo isso é ao mesmo tempo hilário e confuso para quem se importa com esse tipo de coisa. O próprio Danielle Radcliffe já se acostumou com esse tipo de coisa e comentou: "Essas são todas as minhas vidas passadas. Em muitas delas, eu era uma mulher levemente deprimida." Pois é, desde um quadro antigo com a avó de alguém até uma adolescente de 1942 ou uma pré-adolescente de 1992, ele é a cópia exata de várias mulheres bem desanimadas de tempos antigos. Pelo menos agora essa cara encontrou seu espaço nos cinemas do mundo inteiro. Isso já é um progresso. E Radcliffe, pelo menos, parece estar levando tudo na esportiva, sempre com um sorriso no rosto. Número 17. Flutuando pela cidade em bicicletas invisíveis. O que tem de errado nessa imagem? Um artista criativo resolveu brincar com a nossa percepção ao criar uma série de fotos onde as pessoas parecem estar flutuando pelas ruas da cidade como se estivessem montadas no nada. Bicicletas? Não tem nenhuma. O responsável por essa viagem visual é Zhe Liazen, um artista chinês. Seu projeto chamado Floating é uma coletânea de fotografias que mostram centenas de ciclistas pedalando pelas ruas. Só que com a mágica da tecnologia moderna, as bicicletas foram completamente removidas das imagens. Confuso para o cérebro entender? Com certeza. E é exatamente esse o objetivo do artista. Ele quis provocar uma reflexão sobre o que realmente significa ver algo. Como estamos acostumados a certos padrões, nosso cérebro automaticamente preenche as lacunas. Mesmo que as bicicletas estejam ausentes, ainda conseguimos entender que aquelas pessoas estão pedalando. E as fotos são super divertidas também.
especialmente se você curte esse tipo de arte provocativa. Número 16. Cachorro se teletransportando. O teletransporte é um sonho antigo da humanidade, sempre retratado em obras de ficção científica como o futuro dos transportes. Mas por enquanto ele segue sendo só uma teoria distante, pelo menos para os humanos, porque aparentemente os cães já dominam essa tecnologia. O conceito de teletransporte é basicamente o deslocamento de um objeto ou pessoa de um ponto a outro sem atravessar o espaço entre eles. Sabe aquele famoso "Me transporta, Scott" de Jornada nas Estrelas? Pois é, mas tudo isso ainda está no mundo da ficção. Ou será que não? Em um vídeo misterioso, um cachorro aparece do nada, bem no meio de uma rua movimentada. Carros passam por todos os lados e do nada, puf! Lá está o cão, como se tivesse materializado no meio do trânsito. Louco, né? Claro que tem gente dizendo que ele se teletransportou. Outros acham que é só um truque de câmera. E você? Acredita que isso foi só coincidência ou estamos diante de um verdadeiro bug na Matrix? E mais, será que dá para ensinar truques novos até para um cachorro que se teletransporta? Número 15. Cabras escaladoras de árvores na floresta de Argan, no Marrocos. Você deve estar pensando, você só pode estar brincando comigo. Mas não, isso é real mesmo. Essas cabras meio malucas não só escalam árvores, como ficam equilibradas nos galhos como se fossem enfeites de Natal muito esquisitos. Parece montagem de internet, né? Mas é tudo verdade. Elas não escalam qualquer árvore. As cabras marroquinas são exigentes. Elas sobem nas árvores de argânia, que produzem um fruto comestível de cor esverdeada ou marrom, escondido entre galhos cheios de espinhos. No Marrocos, onde a vegetação é escassa e a comida pode ser difícil de encontrar, essas cabras adaptaram-se de maneira genial. Elas simplesmente vão atrás da comida onde ela estiver. E se isso significar subir em árvores, que seja! Enquanto a maioria dos animais nem pensa em comer os frutos da argânia por causa dos espinhos, as cabras não estão nem aí. Quando acabam com os frutos mais baixos, elas escalam e vão buscar os que estão no alto. E você achando que era esperto por usar o aplicativo de delivery? Número 14. Balanço fantasma. Análise incrível, o que chamamos de notícia hoje em dia, né? Um cara nos Estados Unidos, chamado Scott Denton, levou os filhos ao parquinho. Até aí, tudo bem, mas aí eles ficaram dentro do carro, observando o balanço, que começou a se mover sozinho. Isso mesmo, sem ninguém nele. A história foi parar até num site de notícias britânico, acredite se quiser. Aparentemente, o balanço estava se mexendo tanto que Scott ficou assustado e nem deixou os filhos descerem do carro para brincar. Se você é uma pessoa muito sugestionável, pode realmente achar que há algo sobrenatural em ação. O próprio Scott jurou de pés juntos que não havia vento nenhum naquele momento. Mas assim, sem querer duvidar do cara, quando ele move a câmera e mostra as árvores ao fundo, dá para ver que elas estão balançando sim. Parece haver, sim, uma brisinha rolando ali, por menor que seja. Mas enfim, quem sou eu para julgar, né? E você, o que acha? O balanço está possuído por um espírito de parquinho? Ou talvez só tenha sido mais vento do que o Scott quis admitir? Deixe seu comentário aí e vamos resolver esse mistério juntos. Número 13. Homem-fantasma salva a vida de uma menina. Ah, sim, mais uma história de fantasmas. Mas pelo menos dessa vez o espectro fez algo útil em vez de só brincar no parque. De acordo com o vídeo, ele teria salvo a vida de uma menina que atravessava a rua sem olhar para os lados, entrando na frente de um carro em movimento. Ela claramente não seguiu a famosa regra de olhar para os dois lados antes de atravessar. Mas, por sorte, o tal homem-fantasma estava à espreita, pronto para fazer um resgate em velocidade sobrenatural. Ufa, que alívio! A internet, como sempre, entrou em modo detetive espiritual. Muita gente acredita que o salvador era o fantasma do pai falecido da menina, voltando para protegê-la. Por que não, né? Mas olha, em tempos de deepfakes e edições absurdas, não dá mais para acreditar em tudo que se vê. Tem vídeo por aí que parece mostrar presidentes brigando ou se beijando com celebridades, tudo com aparência super real. Então, sinceramente, um vídeo de segurança acelerado já não é mais suficiente para convencer a gente da presença de fantasmas. Número 12. Bugs na Matrix que fazem você olhar duas vezes. Em todo o mundo, pessoas vão aos mesmos lugares, compram nas mesmas lojas e inevitavelmente acabam usando as mesmas roupas. Isso é um fato da vida moderna. Mas às vezes você entra no ônibus ou no metrô e se depara com alguém vestido exatamente igual a você. E aí, o cérebro dá aquele nó. Calma.
Isso não é a Matrix falhando. Isso é só a vida. Não precisa surtar. Pode até ser constrangedor, mas não é sinal de que você está preso em uma simulação digital prestes a desmoronar. Na real, esse tipo de coincidência só mostra o quanto somos parecidos nas nossas escolhas. As roupas, os padrões, tudo acaba ficando igual. Então, se você ver alguém com a mesma jaqueta ou tênis, apenas respire fundo, sorria e lembre-se: o problema não é o sistema, é só o tédio do guarda-roupa coletivo. E, me lembra aí, era a pílula azul ou a vermelha mesmo? Número 11. O homem que desaparece. Sim, temos mais uma cena cheia de ação, fantasmal. Desta vez, o fenômeno aconteceu numa entrada de garagem no estado do Kentucky, nos Estados Unidos. Ao que tudo indica, os fantasmas agora estão em tour mundial e escolheram os pontos mais inusitados para dar o ar da graça. Nesse vídeo de câmera de segurança, vemos um homem caminhando tranquilamente pela calçada, até atravessar a entrada da garagem. Tudo normal até que... puf! Ele simplesmente desaparece no ar. Do nada. Muito estranho. Mas aí vem a pergunta. Esse casal do Kentucky assiste a todas as gravações das câmeras da própria garagem? Como é que eles têm tempo para isso, gente? Parece que ser fofoqueiro agora é digital. E talvez o aspecto mais assustador de toda essa história nem seja o homem que sumiu. É a quantidade de câmeras de vigilância que eles instalaram. Sério. Parece que cada canto da casa tem uma. E isso nem é exclusividade deles. Hoje em dia, a gente é filmado dezenas de vezes por dia. Câmeras de campainha, câmeras no carro, câmeras de segurança nas ruas e até nas casas dos vizinhos. Vivemos num Big Brother disfarçado, onde a privacidade virou coisa do passado e a maioria das pessoas nem percebe. E quer saber? Isso sim dá medo. Número 10. Pássaro flagrado congelado no ar em vídeo misterioso. Mas o que está acontecendo aqui? No início do vídeo, parece que estamos olhando uma fotografia. A imagem é tão estática que até confunde. Mas, aos poucos, dá para ver pessoas andando no fundo. Então, o que está rolando? Bem ali, no alto, está um pássaro branco parado no ar, literalmente congelado no tempo. Enquanto o movimento segue normalmente embaixo, o pássaro permanece flutuando no céu, completamente imóvel, e as pessoas começam a olhar para cima, claramente confusas com o que estão vendo. Seria isso um bug na Matrix? Um rasgo na realidade? É tentador pensar assim, mas, infelizmente, é muito mais provável que isso seja apenas manipulação de vídeo. Hoje em dia dá para fazer de tudo com câmeras, drones, efeitos especiais e edições criativas. E claro, tem muita gente por aí que finge coisas de propósito. Às vezes por arte, às vezes só pela zoeira, e muitas vezes só para ganhar um monte de cliques. Aliás, esse vídeo até que tem um jeitão meio artístico. E, convenhamos, estamos falando da internet. Então acreditar em tudo que aparece na tela pode ser um verdadeiro convite para ser enganado. E você? O que acha que está acontecendo aqui? Compartilhe as suas teorias nos comentários. Vai que juntos a gente desvenda esse mistério. Número 9. Aviões parados no ar. Próximo destino, Moscou, ou melhor, o céu sobre a cidade. Imagens feitas nas proximidades de um aeroporto russo deixaram motoristas completamente confusos. Um avião aparece no céu, aparentemente parado, sem subir nem descer, como se estivesse suspenso no tempo. Durante alguns segundos, ele parece flutuar imóvel, completamente parado no ar. Claro que isso fez um monte de gente começar a especular sobre o que estaria acontecendo. Teorias malucas começaram a pipocar, desde falhas na realidade até tecnologias secretas. Mas, segundo especialistas, a explicação é mais pé no chão. Isso é um truque de ótica. A ilusão acontece quando vários fatores se alinham. O movimento do avião, a velocidade dos carros na estrada e até mesmo as condições climáticas. Quando tudo isso se sincroniza do jeito certo, a impressão que temos é que o avião está travado no céu. Agora, se ele realmente tivesse parado de se mover, a próxima etapa seria cair. E rápido. E ninguém quer ver um avião despencando, né? Número 8. Garotinha de 6 anos entorta garfo com a mente. Dobrar talheres com o poder da mente foi um verdadeiro fenômeno nos anos 1970, graças a um cara chamado Uri Geller, um suposto vidente que vivia aparecendo na TV, dobrando colheres e garfos com poderes psíquicos. Anos depois, foi revelado que os truques dele envolviam utensílios já enfraquecidos e distrações estratégicas, ou seja, mágica de salão disfarçada de poder sobrenatural. E agora temos essa garotinha de 6 anos fazendo algo parecido. Mas será que ela tem superpoderes?
O vídeo mostra o pai dela exibindo talheres tortos e dizendo que foi a filha quem entortou tudo com a mente. Só que não vemos nada disso acontecendo no vídeo. Na verdade, o que vemos é ela tentando entortar um garfo, ficando frustrada, e aí quebrando a ponta do talher no processo. Ou seja, sem poderes psíquicos por aqui. O mais provável? Os garfos já estavam meio frágeis. Criança mágica? Talvez só uma força de vontade gigantesca e um pouco de impaciência infantil. Número 7. Peixe dourado gigante. Dizem que um peixe dourado cresce de acordo com o tamanho do aquário onde vive. Fica pequeno em potes minúsculos e cresce mais em tanques maiores. Mas agora a coisa ficou séria. Vários desses peixes começaram a aparecer gigantescos em lagos e rios pelos Estados Unidos, especialmente depois que donos descuidados resolveram libertar seus peixinhos em águas abertas. E esses peixinhos viraram monstros aquáticos. Em lugares como Minnesota, já encontraram exemplares do tamanho de uma bola de futebol. E no lendário Lago Tahoe, na divisa da Califórnia com Nevada, encontraram peixes dourados com quase 4 quilos e medindo mais de 50 centímetros. E um peixão desses dá medo. Além do tamanho exagerado, esses peixes são verdadeiros destruidores de ecossistemas. Eles comem tudo o que vêm pela frente e acabam com o equilíbrio natural do ambiente. Por isso, em muitas regiões, as autoridades estão tomando medidas drásticas. Os peixes dourados gigantes estão sendo caçados sistematicamente para evitar que dominem completamente os habitats aquáticos. Moral da história: antes de libertar seu peixinho no lago do bairro, pense 2 vezes. Você pode estar criando um monstro, literalmente. Número 6. Tampa de bueiro saltitante. Agora vamos para Denver, no estado do Colorado, onde algo realmente esquisito aconteceu. Imagens mostram uma tampa de bueiro pulando sozinha, como se estivesse possuída por algum tipo de demônio urbano. Tem várias teorias para explicar o ocorrido. A primeira, e a mais divertida, é que o bueiro foi possuído por um espírito das profundezas. Sério, seria a minha aposta também. Mas outras hipóteses incluem uma visita surpresa das tartarugas ninja, sofrendo com gases depois de uma maratona de pizza de 3 dias. Ou talvez um palhaço maligno fazendo seus truques no esgoto. Agora, a explicação oficial da Companhia de Água de Denver, a mais chata possível, foi só uma bolha de ar. Sim, de acordo com eles, uma simples bolha de ar no sistema de esgoto pode causar esse tipo de movimento nas tampas de ferro. Super seguro, né? Bom, sei não. A teoria do espírito ainda parece mais convincente. Número 5. Carro desaparece. Ficar assistindo vídeos de carros em alta velocidade pode não só deixar a gente meio tonto, como também fazer ver coisas que simplesmente somem. Literalmente. Existem vários vídeos circulando por aí que mostram carros desaparecendo de repente. Alguns em meio a nevascas, outros em situações totalmente comuns. É como se os veículos estivessem sendo teletransportados ou, sei lá, absorvidos pelo cenário. Tem vídeo com um carro branco sumindo no meio da neve, como se tivesse sido engolido pelo fundo. Em outros, o carro parece brotar do nada, bem na frente dos olhos. Tudo muito divertido. Ou assustador. Depende do ponto de vista. Mas aí vem a dúvida. É truque de câmera? É ilusão de ótica? Ou será que tem alguma tecnologia secreta de roubo de veículos rolando por aí? Porque se os carros estão se teletransportando assim, para onde eles estão indo, afinal? Vai saber. E você? Tem alguma explicação boa para isso? Deixa nos comentários porque tá mais do que na hora de desvendarmos esse mistério juntos. Número 4. A fita de vídeo de Mike Tyson. Esse é um daqueles clássicos da internet que vive reaparecendo de tempos em tempos. E aparentemente está de volta com tudo. Se você curte uma boa teoria da conspiração, especialmente as que envolvem viagens no tempo, então vai adorar essa. O vídeo em questão mostra uma luta de boxe entre Mike Tyson e Peter McNeely, em 1995. Plena era do VHS e dos controles remotos com fio. A treta começa porque na plateia aparece alguém segurando o que parece ser um celular com câmera filmando a luta. Só tem um probleminha. Em 1995, ninguém tinha smartphone. A internet era lenta, o celular era um tijolão e selfie era só com câmera de filme. Então, como isso é possível? A galera começou a viajar. Seria um viajante do tempo? Um fã de boxe que voltou ao passado para registrar o momento? Mas calma lá, porque os detetives da internet entraram em ação.
Com muita lupa e conhecimento sobre tecnologias antigas, alguns nerds dedicados foram investigar, e depois de muita análise chegaram à conclusão de que o tal smartphone era, na verdade, uma câmera Casio da época. Um modelo compacto, mas com design que lembra um celular moderno, ou seja, nada de viagem temporal. Só um dispositivo retrô que confundiu geral. Chato, né? A gente queria tanto que fosse verdade. Número 3. Os gêmeos que não são gêmeos. Esse aqui é um dos mais cabulosos da lista. Não tanto pela aparência, mas pela coincidência absurda que envolve esses dois caras. Ambos são jogadores de beisebol da Liga Menor. Um joga pelo Texas Rangers, o outro pelo Oakland Athletics. E eles são muito parecidos fisicamente, a ponto de várias pessoas acreditarem que são irmãos ou até gêmeos separados no nascimento. Mas o mais maluco? Eles têm o mesmo nome. Brady Feigl. Exatamente igual. Mesma grafia, tudo. Dá tilt no cérebro. Apesar de todos jurarem que eles não têm qualquer grau de parentesco, ninguém acreditava. A semelhança é grande. Barbas ruivas, óculos semelhantes, até o estilo é parecido. Cansados de serem confundidos e da curiosidade geral, os dois resolveram resolver de vez. Fizeram um teste de DNA. E o resultado? Nenhum laço de sangue. Nada. Zero parentesco. Ou seja, são apenas dois caras igualmente ruivos, com os mesmos óculos, o mesmo nome e que jogam o mesmo esporte. Simples assim. E o universo? Claramente trollando a gente. Número 2. Helicóptero parado no ar. Mais um caso daqueles que nos fazem pensar. Será que a realidade deu uma travada? Neste vídeo vemos um helicóptero parado no ar. E o mais estranho, as hélices estão imóveis, totalmente congeladas. E o helicóptero continuando suspenso, como se estivesse sendo segurado por cordas invisíveis. Misterioso, né? Mas, infelizmente, aqui também temos uma explicação técnica e chata. O fenômeno acontece por causa da frequência dos quadros da câmera. Quando o número de quadros por segundo se sincroniza com o movimento das hélices, o que vemos é uma ilusão. As pás parecem paradas. É o mesmo princípio que faz a roda de uma carroça parecer girar ao contrário quando filmada. Truque da câmera, não da física, ou seja, nada de helicóptero mágico ou tecnologia alienígena. Só mais um dia normal no mundo das ilusões óticas. Desculpa acabar com o mistério. Agora é hora do tópico curioso. Essa foto foi tirada durante um furacão e bagunçou completamente minha cabeça. A maioria das palmeiras aparece inclinada na direção do vento, como seria esperado. Mas uma delas simplesmente parece ignorar as leis da física e se curva na direção contrária. Como isso é possível? O que está acontecendo aqui? E aí, qual a sua teoria? Como sempre, comenta aqui embaixo usando a hashtag Tópico Curioso e diz o que você acha dessa loucura que acabou de aparecer na tela. Número 1. Cães de rua destroem carro em Sakarya, na Turquia. Encerramos com um dos casos mais malucos e inesperados da lista. Na cidade de Sakarya, na Turquia, um homem deixou seu carro estacionado em frente à loja durante a noite, como fazia normalmente. Mas quando voltou no dia seguinte, o carro estava em pedaços. A primeira reação foi pensar em vandalismo ou tentativa de roubo. A polícia foi chamada e todos foram conferir as imagens das câmeras de segurança. E aí veio o choque. Não foram humanos os responsáveis pela destruição, e sim 8 cães de rua, que simplesmente atacaram o carro durante a madrugada. Do nada, os cachorros cercaram o veículo e começaram a destruir o para-choque. Como se estivessem atrás de alguma coisa escondida ali. Um osso? Um pedaço de carne? Uma bolinha perdida? Ninguém sabe o que motivou o ataque, mas o fato é que esses cães estavam organizados parecendo uma gangue de 4 patas. A coisa ficou tão séria que agora até os animais estão entrando para o mundo do vandalismo coletivo. O próximo passo? Quem sabe pichações em pontes e trens? A era dos cães marginais começou e as câmeras estão aí para registrar tudo. Prepare-se! Se vídeos borrados e gravações esquisitas já estão nos deixando confusos, talvez estejamos mesmo à beira do colapso da Matrix. Ou no mínimo de um grande bug coletivo. E aí, como está sua cabeça depois dessa avalanche de glitches e bizarrices? Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que está realmente acontecendo aqui? Vamos investigar juntos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!